FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7h01. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje, terça-feira, 3 de janeiro de 2012. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, ouvintes Brasil Central. Bom dia, Marcelo Cabral. Bom dia a você que ouve O Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão para Goiânia nesta terça-feira é de céu encoberto a nublado com pancadas de chuvas esparsas. A temperatura máxima pode chegar aos 27 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 65%. Neste momento, os termômetros marcam 21 graus. E as chuvas devem continuar fortes até pelo menos sexta-feira em Goiás. É o que informa Rosidalva Lopes, da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado. No momento, as chuvas estão mais centralizadas na região centro-norte do estado e algumas nuvens nas outras regiões, na região sul e sudeste. Mas a tendência é que até o dia 6, essa zona de convergência do Atlântico Sul, ela consiga chegar a todo o estado até o dia 6, ocasionando pancadas de chuva e chuvas até significativas. E essa zona de convergência do Atlântico Sul, quando ela chega, dependendo da sua intensidade e tal, ela tem uma frequência variando de 2 até 5 dias. Se concretizar a entrada de uma nova frente subtropical lá pelo dia 10, as chuvas devem se estender até o dia 16, 15 a 16. Agora são 7h03. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, comunidades com unidades de polícia pacificadora reduziram gatos em 90%. Folha de São Paulo, Tribunal de Justiça vai rever pagamentos a juízes. O Estado de São Paulo, ministro de Pernambuco, dá ao seu Estado 90% da verba anti-enchente. Correio Brasiliense, armadilhas da estrada Parque Taguatinga desafiam motoristas. Valor Econômico, concessões de 2012 exigirão investimentos de 90 bilhões de reais. Estado de Minas, 2 dias, 2 mortes. Jornal do Comércio, Litoral Norte deve ganhar novo acesso. 0 hora, concursos oferecem mais de 20 mil vagas. Brasil Econômico, dia 16, Mercadante assume a educação. Diário da Manhã, aperta a temporada do buraco. O Popular, um dia de chuva, vários problemas. Agora são 7h04. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jardel Seba, assume o governo goiano por uma semana. Com as viagens para o exterior do governador Marconi Perillo e do vice José Eliton, assumiu interinamente na manhã de ontem o governo de Goiás o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jardel Seba, do PSDB. Ele permanece no cargo até o próximo dia 8. No primeiro dia de trabalho, Jardel Seba se dedicou a despachos internos e, logo pela manhã, recebeu o deputado Hélio de Souza do DEM. No início da tarde, se encontrou com lideranças empresariais. Jardel Seba classificou o fato do presidente da Assembleia assumir o governo como sendo uma forma de homenagear a Assembleia Legislativa. Assumo com alegria, com discrição, com prazer. Eu tenho certeza que isso foi um gesto, tanto do governador
quanto do vice-governador com a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa teve um papel muito importante nesse primeiro ano de governo e eu acho que foi a forma tanto do governador quanto do vice de fazer uma homenagem à Assembleia, foi que os dois mantiveram a agência que tinham marcado e com isso eu estou podendo assumir com muito prazer o governo do Estado de Goiás hoje. Jardel Seba, que possui uma longa vida política, diz que nunca imaginava assumir o cargo de governador. Não, nunca imaginei, não, com toda sinceridade. Estou muito feliz, principalmente porque é pela segunda vez que eu ocupo esse cargo nas mesmas condições. Então estou muito feliz, peço a Deus que me ilumine, me dê muita sabedoria, me inspire para que eu possa manter uma discrição muito grande e tocar o governo como ele merece ser tocado, com eficiência e com discrição. Quanto a 2012, o governador interino fala de suas perspectivas para o governo goiano e está otimista. Olha, eu acredito que são maravilhosas. Nós pegamos um governo num caos, arrebentado, com problemas no IPASGO, no IPARSC, na IQEGO, na folha de pagamento, na GETOP, na Saniago, uma propaganda enganosa, 60 dias de armações para que o governo não acontecesse da forma como deveríamos, e terminá-lo da forma como nós terminamos, com o problema da CELG Saniago, com o problema do IPASGO Saniago, com o problema das rodovias Saniago, os hospitais já começando a serem planejados, vão ser edificados, o plano de cargo e salário dos professores, enfim, o Estado agora está redondo e eu acredito que 2012 será o ano da excelência, será o ano da colheita de tudo aquilo que nós fizemos em 2011. Enquanto Jardel Seba ocupa a governadoria do Estado, assume como presidente da Assembleia Legislativa, também de forma interina, o vice-presidente deputado Fábio de Souza, do PSDB. 7-7. O mundo em sua casa. Política nacional. O ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, demitiu o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, em Mato Grosso do Sul, Marcelo Miranda. Também foram demitidos o chefe do Serviço de Engenharia, Guilherme Alcântara de Carvalho, e o chefe do DENIT, na cidade de Dourados, Carlos Roberto Milhorim. Os três foram acusados em processo administrativo disciplinar de envolvimento em irregularidades em contratos do DENIT. Marcelo Miranda foi governador de Mato Grosso do Sul por 2 vezes e senador pelo mesmo estado. Ele estava no comando regional do DENIT desde 2003. Ao destituí-lo do cargo, o ministro Paulo Sérgio Passos mencionou 2 artigos da Lei do Servidor Público que teriam sido descumpridos por Marcelo Miranda. São eles: observar as normas legais e regulamentares e levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades que tiver ciência em razão do cargo. 7-8. Câmara analisa projetos de financiamento da mídia alternativa. Na volta do recesso parlamentar, a partir de fevereiro, a Câmara vai instalar a subcomissão do financiamento para mídias alternativas. Proposta pela deputada Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco, a subcomissão vai reunir todos os projetos que tratam sobre o tema. A parlamentar ressalta que ao final dos trabalhos será elaborado um projeto de lei que vai estabelecer fontes de financiamento oficiais para blogs da internet, TVs e rádios comunitárias. Criar mecanismos que financiem essa quantidade de produção de conteúdo que tem no país, mas que muitas vezes, para poder funcionar, funcionam com muita dificuldade, limites por conta das condições objetivas, limitadas que tem esses meios, e com isso a gente facilitar a difusão, porque conteúdo a gente tem muito, mas a gente tem dificuldade para a difusão desses conteúdos. Para Luciana Santos, a verdadeira democratização dos meios de comunicação precisa contemplar uma melhor distribuição dos recursos da publicidade oficial. Há uma tendência a pagar a publicidade dos órgãos mais tradicionais, convencionais, comerciais, e é preciso haver uma abertura para que rádios comunitárias e alternativas e TVs, de uma maneira geral, possam também ter o financiamento da publicidade pública, de campanhas. Entre as propostas de financiamento da mídia alternativa, a deputada cita a destinação de um percentual
do Fundo de Universalização das Telecomunicações, o FUST, e do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações, o FUNTEL, constituídos por meio de contribuições de empresas privadas do setor. A relatora da Subcomissão do Financiamento para Mídias Alternativas pretende entregar o relatório com as propostas até o final do primeiro semestre de 2012. Com informações de Brasília, Apolos Neto. 7h10. E o ano de 2012 no Congresso Nacional terá calendário apertado por causa das eleições municipais de outubro. A expectativa é de que será preciso correr contra o tempo para aprovar no primeiro semestre todos os projetos considerados importantes pelos parlamentares. O líder do governo na Câmara, deputado Cândido Vacareza, disse que apesar de ser um ano eleitoral, a Câmara vai trabalhar muito porque nenhum tema de natureza financeira poderá ser pautado 5 meses antes da eleição. Entre as prioridades estão a lei da Copa, o Código Florestal e os royalties do petróleo. O projeto estabelece multa de até R$1.000 para usuários de drogas ilícitas. O projeto do senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, endurece a lei contra os usuários de drogas ilícitas. Pelo texto, qualquer pessoa que comprar, guardar, transportar ou trouxer para consumo alguma droga ilegal poderá pagar uma multa entre R$200 e R$1.000. A proposta, que se for aprovada, já segue direto para a Câmara dos Deputados, também endurece a lei contra os criminosos, que fazem uso de entorpecentes durante suas ações, determinando o uso das drogas como agravante nas sentenças judiciais. Sérgio Souza alega que seu grande objetivo é combater o tráfico de drogas e também alertar os usuários sobre os perigos dessas substâncias para a saúde. Por isso mesmo, ele defende que agora o usuário passe a sentir também no bolso as consequências de manter um vício como esse. É que o cidadão ele tenha noção de que ele vai ser penalizado como usuário, porque o usuário é o que incentiva o tráfico de drogas. É normal nós acompanharmos em noticiários o quanto transtorno traz um dependente químico para a família. Nós chegamos a ver casos aí de reportagem que mãe tem que acorrentar o filho em casa para ele não sair e o filho já vendeu tudo que tem dentro de casa e está roubando a vizinhança inteira para manter sua dependência química. O projeto também determina que o dinheiro arrecadado com as punições deverá ser todo destinado para o Fundo Nacional Antidrogas. Agora são 7h13. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. Córregos transbordam e casas ficam alagadas em 3 setores de Goiânia. As chuvas intensas na capital deixam os moradores da Vila Roriz, Urias Magalhães e Crimeia Leste em alerta. Os córregos transbordaram e casas ficaram alagadas. No setor Crimeia Leste, o nível do córrego Botafogo subiu e deixou moradores ilhados. No setor Urias Magalhães e na Vila Roriz, região do Rio Meia Ponte, várias ruas também passaram o dia alagadas. Segundo a Agência Municipal de Obras, muitas casas da parte baixa da rua Pampulha, na Vila Roriz, estão em área de risco e as famílias da região devem ser retiradas do local. Presa em flagrante em Águas Lindas, um rapaz suspeito de passar celulares e carregadores para dentro do presídio da cidade. Segundo os agentes prisionais, um homem identificado por Leonardo Durões Rodrigues, de 18 anos, lançou por cima do muro do presídio uma sacola com 4 celulares e carregadores, além de 4 porções de maconha e 2 de cocaína. Os agentes renderam o suspeito e o encaminharam à delegacia local, onde foi lavrado o flagrante. Policiais da Delegacia Estadual de Homicídios colheram os depoimentos das testemunhas da morte de Henrique Soares, um vilanovense de 18 anos, integrante da torcida organizada Sangue Colorado. O crime aconteceu na madrugada de domingo, em um bar no setor Perinha, em Goiânia. O suposto autor dos disparos é membro do grupo rival esmeraldino Força Jovem, o Alenson Nogueira, que namorava Pamela Monique Volpato, de 17 anos, torcedora do Goiás, assassinada em novembro do ano passado. Segundo a Delegacia de Homicídios, através da delegada Adriana Ribeiro, não há dúvidas de que se trata de um crime envolvendo brigas entre torcidas. Os 2 suspeitos estão foragidos e terão a prisão temporária decretada ao fim dos depoimentos. 7h15. Cai o número de atendimentos no Hospital de Urgências de Goiânia na passagem do ano. Mas o Hugo continua em alerta.
Na última sexta-feira, sábado e domingo da virada de ano, 418 pacientes deram entrada no Hugo, o Hospital de Urgências de Goiânia, sendo 211 para emergência, 144 no pronto atendimento, 63 para retorno médico. Os números representaram a diminuição de quase 50% em relação ao Réveillon de 2011, segundo a diretora-geral do Hugo, Ivânia Alves. Em relação ao ano passado, nós tivemos uma diminuição. No total dos atendimentos, nós tivemos uma diminuição de 7%. De agressão por arma de fogo, nós tivemos uma redução de 42,8%. Agressão por arma branca, nós tivemos uma redução de 28%. De espancamento, nós tivemos uma redução de 42,8%. De acidente de moto, é impressionante, nós tivemos uma redução de 68% em relação ao ano passado. E de óbito, nós tivemos 8,5%. Então foi assim, mas foi estável. Nós tivemos uma superlotação ontem pela manhã, no domingo, mas o resto dos outros dias transcorreu tudo normal. 7 pessoas foram atendidas por queimaduras por fogos de artifício. Como as férias chegaram debaixo de muita chuva, Hugo estará sob alerta neste começo de 2012. Bom, nós estamos com quadro de profissionais, nós temos uma média de 150 profissionais ao todo, entre médicos, marqueiros, técnicos, para cada plantão. Estamos prontos, alertas para poder atender a demanda necessária. Isso junto com a regulação, que é monitorado pela Prefeitura, com certeza a gente não vai ter nenhum problema. Foi feita a contratação de outros profissionais que estava faltando, que é a questão mais 5 ortopedistas, 3 neuros, cirurgiões. Então, com certeza, a gente vai manter o atendimento do que a gente vem feito nesses outros últimos finais de semana. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o médico denunciado por não atender paciente durante plantão no Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia confirmou por telefone que não o fez por ser clínico geral. Ele disse que o acidentado precisava passar por um cirurgião ou ortopedista, mas no hospital não havia nenhum médico com essas duas especialidades. A Secretaria Estadual de Saúde reconheceu que não havia no plantão nem cirurgião, nem ortopedista e que vai apurar por que a escala ficou em aberto em um dos feriados com mais ocorrências no ano. Na avaliação do Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás, não houve uma omissão do profissional no atendimento. Segundo o presidente da entidade, Leonardo Reis, provavelmente o clínico se sentiu incapaz de atender o paciente em função do trauma ter gerado alguma lesão, uma fratura, e tendo assim a necessidade da avaliação de um ortopedista e de um cirurgião geral. Agora são 7h18. Pronto Socorro para Queimaduras registra aumento de acidentes com fogos de artifício nos últimos dias. A tradicional queima de fogos do Réveillon muitas vezes pode acabar em tragédia. Nos últimos 10 anos, mais de 100 brasileiros morreram vítimas de queimaduras por fogos de artifício e quase 6.000 pessoas ficaram internadas por esse motivo. Segundo o médico especialista em queimaduras, Ricardo Piccolo, do último dia 30 até o dia 2 de janeiro, foram 18 casos de queimaduras com fogos no pronto-socorro de queimaduras da capital. No final de semana do Réveillon, nós tivemos muito casos envolvendo olhos e a face, mas a maioria dos acidentes não são tão graves, ainda bem. Mas realmente, fogos de artifício podem resultar em acidentes muito graves. O médico explica que em caso de acidente com queimadura, seja qual for a causa, a primeira providência é jogar água em temperatura ambiente para esfriar a pele e, em seguida, procurar uma unidade especializada para avaliação médica. Aplicar creme dental ou outras soluções caseiras pode causar mais problemas. Nada disso deve ser usado. Infelizmente, existe a crença de que isso ajuda, mas usar essas loções e esse tipo de artifício caseiro aumenta as chances de infecção. Se for usar alguma coisa, que use alguma coisa que seja comprado numa farmácia. O melhor é ir até um especialista para o especialista ver a lesão. Infelizmente, a lesão é uma coisa que vai ter que ser vista realmente pelo especialista. Então, se tiver qualquer tipo de artifício em cima da lesão, qualquer tipo de pomada, qualquer tipo de coisa caseira ou não caseira, isso vai ter que ser tirado e isso pode causar um pouco de dor para o paciente no momento da inspeção do médico. De acordo com Ricardo Piccolo, a maioria dos acidentes com queimaduras poderia ser evitada, principalmente no ambiente doméstico. Prevenção é o mais importante, né? Se a gente soubesse que acidente ia acontecer, não acontecia. O que eu acho que é mais importante, não só nessa época de Natal e Réveillon, mas também todo ano, é evitar a criança na cozinha. Muitos dos nossos acidentes acontecem com a criança
dentro da cozinha. Então, no momento que está sendo cozinhado o almoço, o jantar, criança é fora da cozinha. Em Goiânia, o pronto-socorro para queimaduras fica na Rua 5, número 439, setor oeste, e o ambulatório para queimados no setor Pedro Ludovico, em frente ao campo do Goiás. Márcia Alves, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia, 7h20. A polícia e o gabinete militar começam a fiscalizar os veículos do estado. O objetivo é acabar com a farra dos carros oficiais rodando pela cidade a serviço de funcionários. Carros oficiais do governo de Goiás plotados, ordem de tráfego padrão, uso exclusivo em serviço, pontos que serão observados em blitz da Polícia Militar a partir do começo de 2012. Situação irregular vai acarretar a apreensão do mesmo e até a exclusão do órgão de origem, que ficará a cargo do Superintendente de Suprimentos e Logística da Secretaria de Gestão e Planejamento, Bruno Fleury. Então, além de estar fazendo toda essa orientação, implementando as normas que vão reger a utilização da frota, num trabalho conjunto com o Gabinete Militar também será feita uma fiscalização mais intensiva nas ruas, para verificar se a utilização do veículo está sendo feita na forma correta, como determina a legislação. E, inclusive, quando esses veículos vão ser inspecionados, inclusive, nessas blitz normais que se faz hoje nas ruas. Quando houver ali uma blitz inspecionando veículos de cidadãos comuns, o veículo oficial que passar por lá também vai ser inspecionado da mesma forma, para não haver diferença. Se estiver trafegando normalmente dentro do que foi estabelecido, ok. Se não, o veículo poderá ser recolhido, inclusive o órgão poderá perder aquele veículo para ser integrado a uma frota que vai atender a todos os órgãos do Estado. Aqueles veículos que porventura não estiverem sendo bem utilizados num determinado órgão, eles serão remanejados aqui para a sua controladoria? Exatamente. Se esses veículos porventura forem flagrados em desvio de função, o Gabinete Militar já está autorizado, e a Polícia Militar também já está autorizada a recolher o veículo para que ele seja destinado a um outro órgão que esteja necessitando. Na semana passada, a Secretaria de Gestão e Planejamento realizou um pregão presencial para a compra de combustível no menor preço. Jânio Rodrigues, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora 7h22. Agora o plantão das rodovias com Libório Santos. Bom dia. Bom dia. Olha, se tivemos aí uma relativa tranquilidade naquela viagem de retorno das festas de final de ano, nas rodovias estaduais e federais, com muitos acidentes, mas pouca violência, ontem essa rotina, essa paz foi quebrada. Nós tivemos aí nas últimas 24 horas 39 acidentes, 31 feridos e 7 mortos nas rodovias. Aliás, os 7 mortos em apenas 2 acidentes. Colisão no GO 326, quilômetro 18 em Iguns, Volvo placa DTE 7039 de São Paulo, o motorista Eliel César Pinto Ferreira ileso. Segundo veículo, GM Classic NWO 1637 de Goiás, Alexandre César Santos, o condutor, fatal, Elisvane Souza, fatal, Alexandre Souza Santos, fatal, Valdomiro Mendes dos Santos e Guilherme Souza Santos, com lesões graves. Outra colisão da GO 330 no quilômetro 260 entre Ipameri e Catalão. Um Ford Fiesta placa HAO 1226 de Minas Gerais, Moisés Jesus Batista de Oliveira fatal, Celina Batista de Oliveira fatal, Wilson Batista de Oliveira fatal, Maria da Conceição Silva também fatal. O segundo veículo envolvido, Mercedes-Benz placa GWI 7618 de Minas Gerais, o motorista José Simão da Silva ileso. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. 7h24. A Agência Goiana de Regulação conclui a fiscalização do transporte clandestino. Mais de 30 ônibus foram apreendidos. O trabalho, que teve o objetivo principal de combater o transporte clandestino, foi realizado em parceria com 9 instituições municipais, estaduais e federais, além da empresa Maia & Maia, responsável pela administração do terminal rodoviário. O presidente do Conselho Regulador da AGR, Humberto Tanus, fala sobre os resultados da operação. Nós tivemos 1.619 abordagens
durante o período dia 2 ao dia 12. Foram 350 autos de infração ou relatórios de não conformidade, porque nós aqui da GE temos relatórios de não conformidade. O convênio que a gente tem com a NTT, aí sim, são autuações interestaduais que a gente chama. Foram 163 alterações interestaduais e 187 relatórios de não conformidades que geram um auto de infração. 32 transbordos, ou seja, de ônibus que foram apreendidos, pessoas foram retiradas desses ônibus e elas tiveram que ser baldeadas por ônibus de empresas regulares fornecidos pelo sindicato. 42 ônibus que foram impedidos de entrar no terminal, que são ônibus ilegais. Tivemos também 265 pessoas que foram atendidas de reclamações lá no terminal. Foram 34 fiscais envolvidos da GR, 10 da NTT, 119 policiais. Humberto Tanus enumera algumas metas da AGR para 2012 e afirma que a fiscalização vai ser intensificada. Nós vamos ter um adesivo nos veículos com o telefone aqui da nossa ouvidoria, para a pessoa saber que ela está andando num veículo que o veículo que não estiver esse adesivo é um veículo que faz transporte clandestino. Nossa equipe de fiscalização está sendo treinada, capacitada, vai ser equipada com novos veículos, vai ser equipada com novos sistemas de informática. Estamos enviando para a Segplan um pedido de concurso de novos fiscais para essa área do transporte. A gente quer profissionalizar a nossa fiscalização. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h26. A partir de agora, o servidor público poderá transferir automaticamente o salário de um banco para outro. O assunto ainda é visto com cautela por alguns servidores. De acordo com as regras estabelecidas pelo governo para transferir o salário para outra conta diferente da aberta pelo empregador, é preciso que a indicação seja feita por escrito à instituição financeira. O banco é obrigado a aceitar a ordem no prazo de até 5 dias úteis e os recursos devem ser transferidos para o banco escolhido pelo empregado no mesmo dia do crédito do salário, até o meio-dia. Apesar da novidade, o servidor público estadual José Sobrinho tem uma preocupação. Você pode chegar na Caixa, seu pagamento não consta lá. Você pode chegar no Itaú ou em outro banco e o seu pagamento não conseguiu chegar até lá e você ficar sem salário. Até que você consiga encontrar o erro, você já teve muita dor de cabeça, muito aborrecimento. Eu acredito que dentro de uns 6 meses, mais ou menos, vai ser possível você até mudar de banco, mas no momento não. O servidor público estadual Jaime Pereira prefere a cautela. Como essa conta ainda é recente na Caixa, é uma coisa muito boa, realmente é bom. Agora, eu prefiro ainda conversar na Caixa para ver quais as vantagens que eles vão poder me oferecer. Aquele banco que me oferecer as melhores vantagens, aí sim eu vou ficar com ele. O vice-presidente do Sindipúblico, Domício Lima Cardoso, tem uma posição definida quanto à transferência automática do salário para o banco da escolha do servidor. Nós aconselharemos os funcionários a continuar na instituição Caixa Econômica Federal, até porque a Caixa é a instituição pública, né? E nós temos os funcionários vai ter alguns incentivos promovidos pela Caixa. Então, nosso sindicato, nossa entidade aconselha aos funcionários a permanecer, a ficar com a Caixa Econômica Federal. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h28. E o PROCON estadual divulga hoje uma pesquisa de preços de materiais escolares. Os dados vão estar disponíveis para consulta a partir das 9h30 da manhã. Nós vamos antecipar aqui no Mundo em Sua Casa algumas informações conversando ao vivo com o gerente de cálculo e pesquisa do PROCON, Gleidson Tomás. Bom dia, Gleidson. Bom dia aos ouvintes da RBC, é um prazer falar com vocês. Gleidson, o que mais chamou a atenção na pesquisa do PROCON? Como sempre, a variação, né? E só ressaltando, antes de passar esses dados, que todos os 71 itens que nós pesquisamos, nós tivemos o cuidado de comparar os preços, levando em conta a mesma marca e o mesmo modelo de cada produto. E mesmo assim, as variações foram muito grandes. A cola líquida branca de 110 gramas, nós encontramos variando de R$1 até R$6, o que significa aí uma variação de 500%. O lápis preto número 2, a variação foi de 308%, variando de 60 centavos até R$2,45. Uma caneta, por exemplo, teve variação de 159,74%, variando de 77 centavos até R$2,00.
Mas o que é mais interessante é que desses 71 itens que nós pesquisamos em 17 estabelecimentos, 39 deles figuraram tanto nessa pesquisa de janeiro de 2012 quanto na pesquisa de janeiro de 2011. Desses 39 itens, 31 tiveram aumento registrado nesse último ano. A caixa de lápis de cor, por exemplo, teve um aumento de quase 28%. Naquela época, era encontrada ao preço médio de R$ 13,93, hoje custa R$ 17,83. A borracha branca número 60 também variou, teve aumento de 25,15%, que era encontrada a 22 centavos, hoje passou para 28 centavos. E nessa pesquisa que o PROCON está divulgando, também tem uma série de orientações para o consumidor, principalmente os cuidados que ele tem que ter na hora de comprar esses produtos, essa lista de material escolar, que produtos que podem ou não ser solicitados dos pais e alunos, e dicas também de economia. Gleidson, é importante ressaltar que os pais devem ter consciência da diferença entre os preços dos materiais escolares e dos materiais que a escola não pode cobrar dos pais, não é verdade? Exatamente. Inclusive, desses 17 estabelecimentos, nós fizemos questão de ter a maior concentração em uma mesma região. Então, desses 17, 10 estabelecimentos são aqui da região central. Isso estimula o consumidor a fazer a pesquisa de preço e ele vai diminuir custos que ele teria com transporte. Então, essa foi a nossa intenção na hora de concentrar esses estabelecimentos no mesmo local. Com relação aos itens, só podem ser solicitados dos pais e alunos aqueles itens que esteja diretamente relacionado com o processo didático-pedagógico e de uso específico do aluno. Por exemplo, material de uso coletivo, como papel higiênico, material de limpeza, tinta para impressora, todos esses custos já fazem parte das despesas da escola e, consequentemente, os pais já pagam por isso no valor da mensalidade escolar. Então, não deve ser adquirido. Se tiver algum desses itens de uso coletivo na lista, deve ignorá-los. Se as escolas insistirem em solicitar, pode fazer uma reclamação junto ao PROCON Goiás. Com relação à marca e modelo também, a escola não pode determinar a marca ou modelo de determinado tipo de produto e nem indicar o estabelecimento a ser feita essa compra, porque os pais, os consumidores de modo geral, têm total liberdade para fazer essa pesquisa de preço e adquirir esses produtos nos locais que estiverem os preços mais atrativos. É interessante também verificar com relação ao material que restaram do ano letivo anterior, procurar a escola, porque tem muitos produtos que dá para ser reaproveitados, como por exemplo tesoura, pastas, e só então partir para pesquisa de preços. Fazendo essa pesquisa em pelo menos 3 estabelecimentos, ele já vai perceber uma grande variação aí nos preços, e ter muito cuidado com aquelas promoções que acabam levando o consumidor para dentro do estabelecimento e acaba o consumidor comprando outros produtos com preços bem mais caros e aquela economia ficando ali mesmo dentro da loja. Então, o ideal é fracionar essa compra entre os estabelecimentos pesquisados. Gleidson, e em relação ao preço das mensalidades, o PROCON também está de olho em aumentos abusivos? Sim, com certeza. No final de dezembro, nós já notificamos mais de 30 escolas para apresentarem a planilha de custo, porque todo aumento acima da inflação, ele tem que ser, a escola tem que justificar a necessidade desse aumento por meio de uma planilha de custos com despesas que sejam diretamente relacionadas ao aprendizado. Então, nós já recebemos todos esses materiais que as escolas tiveram 10 dias para apresentar, estamos fazendo essa análise e se for realmente constatado algum aumento abusivo, ou seja, que não foi justificado por meio dessa planilha de custo, a escola poderá sofrer as sanções cabíveis, como uma multa que pode variar de R$300 até R$6 milhões, isso dependendo aí da situação econômica e da infração cometida pela empresa. Em relação à pesquisa de preços de materiais escolares, como o consumidor pode ter acesso a ela? Bom, a partir das 9h30 até 10 horas, ela já vai estar disponível no site do PROCON, no endereço www.procon.go.gov.br. Caso o consumidor não tenha acesso à internet, pode procurar o órgão que a gente fornece, uma pesquisa impressa para ele. E só lembrando que mesmo que alguns estabelecimentos próximos da residência do consumidor não figurem nessa pesquisa, vale a pena visitar esses estabelecimentos, pelo menos 3, e fazer a pesquisa ali mesmo, próximo de sua residência, que já vai ter também uma grande diferença. E é bom verificar a pesquisa do PROCON para que ele tenha noção de preços também.
Em relação ao aumento abusivo aí das mensalidades, os pais que se sentirem prejudicados, tem algum telefone disponível? Qual que é o telefone do PROCON? Bom, se os pais verificarem algum aumento acima da inflação e a primeira providência dele é pedir a planilha de custo junto à escola, que também tem que estar disponível em local de fácil acesso, e mesmo com essa planilha, os pais não forem convencidos da necessidade desse reajuste, pode procurar o PROCON pessoalmente, em uma das unidades do VaptVupt, ou fazer a denúncia através do 151, que o PROCON vai fazer a notificação nessa escola e solicitar também essa documentação para análise. Gleidson Tomás, gerente de pesquisa e cálculo do PROCON, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Mundo em Sua Casa. Tenha um bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Agora 7h35. Tudo bem. Concursos públicos reúnem mais de 46 mil vagas em todo o país. São pelo menos 117 concursos públicos que estão com inscrições abertas em todo o país. Juntos, eles somam mais de 46 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Destaque para o do Senado Federal, em que os salários chegam a quase R$24 mil. Por isso, quem está se preparando para o serviço público, janeiro e fevereiro não são meses de férias, mas sim de estudos. O bacharel em Direito e professor de cursos preparatórios Maurício Nicásio reforça que o esforço vale a pena e quem planeja dedicar o ano aos concursos deve começar desde já. E são vários concursos, né? Legislativo, judiciário, poder executivo, né? Então, o momento é agora, eu acho que privam, né? Os candidatos devem se privar das férias e ficar só estudando. Ano que vem ele compensa. Se a pessoa está começando agora, ela vai tentar esses concursos não abertos. Se porventura não conseguir êxito, o que ela pode fazer? Né? No caso, virem entrar nesses cursos, no caso de médio prazo, semestrais. Para o psicólogo especialista em preparação para concurseiros e vestibulandos, Fernando Elias José, nesse momento é preciso determinação e aliar os estudos ao descanso é uma opção se ainda falta um bom tempo para a aplicação das provas. Se o concurso está muito próximo, tem que seguir num ritmo puxado de estudos, da mesma maneira como vem vindo, de 6 a 8 horas de estudo no mínimo, para que você possa atingir lá. Se não tem data, você pode aliar um pouco a questão do descanso com a questão do estudo. Segundo o psicólogo, planejar os estudos é fundamental. Isso ajuda a evitar a pressão que inevitavelmente atinge concurseiros e familiares. Nós precisamos ter muita tranquilidade em poder não estar pressionando esse concurseiro ou ele mesmo tentar não se pressionar de uma maneira a que ele vá explodir. Lide com essa pressão, assim, bote na sua lista de estudo lá, no seu planejamento, vou ter pressão para aprender a lidar com ela, porque senão você acaba ficando sendo refém dessa pressão e não produz. Além das vagas abertas, há concursos para a formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. De Brasília, Natália Pianegonda. 7h38. Um dos 5 novos milionários da Mega Sena da Virada retirou ontem sua parte do prêmio de R$35,5 milhões em uma agência da Caixa Econômica Federal em Goiânia. Ele fez a aposta em uma casa lotérica na rodoviária interestadual de Brasília. A Caixa informou que o sortudo é morador de Goiânia e costuma jogar na loteria, principalmente na Lotomania e na Mega Sena. Outro ganhador da Mega da Virada também se apresentou ontem na cidade do Carmo do Cajuru, em Minas Gerais. Agora são 7h38. A seguir, as notícias do esporte. O Mundo em Sua Casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. Na Barbosa Automóveis você é bem atendido. Ela oferece veículos periciados com garantia e procedência. A Barbosa Automóveis troca seu veículo por um de menor valor e ainda volta ao troco. Quer financiar? Vem em uma das nossas lojas que a Barbosa providencia tudo para você. Seja na compra ou na venda de seu veículo, a família Barbosa Automóveis é a sua garantia e segurança em veículos novos e usados. Barbosa Automóveis, várias lojas espalhadas pela Grande Goiânia.
O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. E as fortes chuvas que atingem também a cidade de Goiás, patrimônio histórico e cultural da humanidade, deixa os moradores em alerta. Para saber como está a situação na cidade, nós conversamos agora com o Major Monteiro, comandante da Operação de Enchentes e Alagamentos da Defesa Civil. Bom dia. Bom dia. Major, qual é a situação na cidade de Goiás, principalmente em virtude dessas chuvas que são intensas em todo o estado? Nós tivemos na cidade de Goiás uma situação de atenção, né? O rio esteve a 2 metros de alcançar a sua cota máxima e nós atualmente já estamos em situação de normalidade. Nós fizemos lá um plano de contingência para o caso de necessidade de alguma emergência extrema, mas atualmente o rio já está correndo dentro da sua carga normal e a população pode ficar um pouco mais tranquila. Então o rio não transbordou e não há o risco de enchente? Olha, o risco há porque o período chuvoso ainda está muito forte, né? Mas o fato é que nós estamos monitorando o córrego e lá a situação, por enquanto, está dentro da normalidade. A gente tem que pensar que a cidade de Goiás funciona como se fosse uma bacia, né? E lá dentro dessa bacia é canalizado toda a água da chuva lá para aquele local, né? Mas olha aí, qual é a orientação? Córrego para o Rio Vermelho. Qual é a orientação para os moradores agora nesse momento, já que há esse risco de enchente? Perdoa, eu não escutei muito bem a sua pergunta. Qual é a orientação que a Defesa Civil dá aos moradores em função desse risco de enchente? Olha, em especial para os vilaboenses, a gente orienta as pessoas que estejam atentos à cheia dos rios, a quantidade de chuvas que tem acontecido nos últimos dias tem elevado o nível de atenção, né? As pessoas se preocupem com isso, arme a sua rota de fuga, né? Em especial as pessoas que moram à margem dos córregos. Essas pessoas elas devem procurar a Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, né? Para saber qual é o ponto de encontro no caso de alguma emergência e o caso de haver víveres ou outras coisas, os procedimentos necessários para que o prejuízo seja amenizado ou extinto por completo. Há outras cidades sob risco de alagamentos? Aqui no estado de Goiás não temos esse risco. A gente tem uma atenção especial no caso da cidade de Goiânia para a Vila Romana, que é o nosso ponto mais crítico aqui de Goiás, né? E lá corre o risco de algumas casas desabarem, né? de correrem colapso da estrutura física, mas nós já fizemos o cadastramento dessas pessoas, já alertamos, já orientamos essas pessoas com relação aos procedimentos que devem ser adotados nos casos de emergência. A gente orienta também as pessoas que, caso se julguem que moram numa área de risco e ainda não foi visitado pelo Corpo de Bombeiros, que ela procure a sua CONDEC. CONDEC é a Comissão Municipal de Defesa Civil, e essa Comissão Municipal de Defesa Civil é um direito do cidadão, é formado pela Prefeitura, e em especial nos locais onde não tem efetivamente a presença do Corpo de Bombeiros na sua cidade sede, a Defesa Civil ela faz o cadastramento, faz o monitoramento dessas áreas de risco. Então, se o Corpo de Bombeiros já está aberto para novas CONDECs, novas comissões municipais de defesa civil, orientação para os prefeitos, para os vereadores, para os secretários, para que eles formem essas comissões. É um momento muito oportuno para
para isso, e a gente orienta que essas pessoas se julguem na área de risco que não foi visitada ainda, que significa que na sua cidade não tem a Comissão Municipal de Defesa Civil. Major Monteiro, comandante da Operação de Enchentes e Alagamentos da Defesa Civil, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Muito obrigado, bom dia a todos. 7h45. Agora sim, vamos ao... O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O Mundo em Sua Casa. Esporte. O Autódromo Internacional de Goiânia já tem atividades agendadas para este início de ano. O Campeonato Goiano de Motovelocidade e Quilômetro de Arrancada. E o herói da famosa Batalha dos Aflitos, o goleiro Galato, será uma das atrações do Campeonato Goiano. O Itumbiara Esporte Clube será a casa do ex-gremista durante os próximos 5 meses, período em que o estadual será disputado. Ele se apresenta no Tricolor da Fronteira hoje. Galato foi anunciado no Itumbiara junto com outros 4 jogadores. O atacante Landu, ex-Vasco e Santa Cruz, que jogou no próprio Itumbiara e onde foi campeão goiano em 2008. Além dos dois, o goleiro André Luiz, o lateral direito Claudemir, que também esteve no elenco campeão estadual do Itumbiara 4 anos atrás, e o meia Jaime acertaram com o tricolor. Agora são 7h46. O Vila Nova apresenta mais um reforço que vem do sul do país. A diretoria vilanovense anunciou ontem à tarde no Anésio Brasileiro Alvarenga a contratação de mais um jogador, o meia Renato, de 24 anos, que vem do futebol do sul do país. Ele que estava no Guarani de Palhoça, time do interior de Santa Catarina, atuou muito por lá, por Santa Catarina e também por times do Paraná. É o 12º jogador contratado pela diretoria do Vila, que espera a chegada hoje ainda do lateral direito Nego. Há um tempão acertado com o Vila, vem por empréstimo de 1 ano, mas até agora não conseguiu sair de Natal e vir para Goiânia se apresentar. O Vila que tem 3 amistosos pela frente antes do início do Campeonato Goiano. Na próxima quarta-feira, amanhã contra o Morrinhos em Morrinhos, no domingo contra a Aparecidense em Aparecida de Goiânia e fecha seus jogos treinos, fecha sua sequência de amistosos no dia 14 deste mês, às 4 da tarde, numa terça-feira, no estádio Boca do Jacaré, contra o Brasiliense. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h47. Começa a temporada 2012 para o Atlético. O Atlético se reapresentou hoje pela manhã, já iniciando a sua pré-temporada, visando as 4 competições que terá pela frente no ano de 2012. A primeira competição oficial do clube será o Campeonato Goiano, onde o Dragão estreia no dia 22 contra o Rio Verde, em Rio Verde. 2 nomes foram apresentados como reforços para a temporada de 2012, o do lateral direito Everton Silva e o volante Fernando Bob. Porém, com a reapresentação do grupo, a qualquer momento a diretoria poderá estar anunciando mais reforços, como anunciado pelo diretor de futebol, Adson Batista. Rondinelli Dantas para o Sistema Brasil Central de Rádio. O Goiás deve apresentar hoje mais 2 reforços. A diretoria esmeraldina deve anunciar hoje pelo menos mais 2 contratações, pelo menos esta é a previsão. Lateral esquerdo Egídio, acertado com o Goiás já há um bom tempo, e o volante Marcos Paulo. Diretoria esmeraldina que ainda aguarda para contratar um lateral direito, 1 ou 2 na verdade, e também um atacante, um centroavante, um camisa 9. Técnico Anderson Moreira já deixou claro que jogadores que chegarão para o Goiás, muito provavelmente com baixa idade, nada de jogador experiente. Segundo o comandante esmeraldino, os jogadores experientes que tem no Goiás já são suficiente para fazer a mescla com a juventude. Nos casos do goleiro Arley, atacante Arley, os recém-contratados meias Ramon e Davi, o próprio Alan Bahia, volante experiente, enfim, daqui para frente o Goiás deve contratar jogador com pouco menos de idade. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio.
7h49. E voltou a circular com força informação de que Ricardo Teixeira pode deixar definitivamente a CBF. Ele faria isso na esteira da decisão da Justiça Suíça de suspender o sigilo do dossiê do caso ISL, o maior escândalo de corrupção da história da FIFA. O dossiê revelaria que Teixeira e João Avelange devolveram dinheiro de propinas após fazerem, junto com a entidade, acordo para encerrar sob sigilo de investigação criminal em 2010. A CBF não se pronuncia oficialmente desde que o caso explodiu. Interlocutores de Teixeira afirmam, no entanto, que ele não pretende se afastar da entidade. Os papéis tratam da falência da ISL, ex-parceira de marketing da FIFA, e mostraria que os dirigentes receberam 100 milhões de dólares, cerca de 186 milhões de reais em subornos. Segundo a BBC, Teixeira e Avelange estão envolvidos no caso, que permanece sob sigilo judicial na Suíça. Por causa de seu teor, poderiam até ser expulsos. A diretoria do Santos anunciou que não vai exercer a preferência de compra dos 10% dos direitos econômicos de Paulo Henrique Ganso. Essa quantia era de propriedade do próprio Meia e foi oferecida ao Peixe há 2 meses. Assim, a DIS, grupo que gerencia a carreira do jogador, fica com 55%. A negativa do Santos em relação aos 10% de Ganso foi confirmada oficialmente pela assessoria de imprensa do clube. O Meia tem contrato com a equipe da Baixada Santista até 2015. Às 7h51, estas foram as notícias do esporte. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. O Brasil tem os maiores juros das Américas no cartão de crédito, de acordo com o levantamento da Proteste. O documento apontou que o brasileiro paga juros de 237,9% ao ano. O valor foi comparado com as taxas cobradas na Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Venezuela e México. Segundo a empresa, mesmo que a taxa brasileira fosse cortada pela metade, ainda seria mais que o dobro da segunda maior taxa entre os países pesquisados. Correção do imposto de renda retido na fonte fica abaixo da inflação em 2012. Começou a vigorar nesta segunda-feira a correção da tabela do imposto de renda retido na fonte, em 4,5%. O reajuste abaixo da inflação dará um alívio temporário ao bolso dos trabalhadores brasileiros. A faixa do salário que fica isenta do imposto de renda passou de R$ 1.566,61 para R$ 1.637,11. No entanto, de acordo com o supervisor do Imposto de Renda na Receita Federal em Goiás, Jorge Martins, os trabalhadores que tiverem reajuste salarial superior a 4,5% logo pagarão mais impostos que em 2011. Aquelas pessoas que tiverem um reajuste de salário acima de 4,5%, certamente terão um aumento no valor real do imposto de renda a ser retido na fonte, uma vez que a correção da tabela foi de 4,5%. Então, na verdade, é assim que funciona. Aquelas pessoas que tiveram um reajuste acima de 4,5% pagarão um pouco mais de imposto. Aquelas que tiveram um reajuste abaixo de 4,5% ou não tiveram reajuste, haverá uma redução do imposto a ser retido na fonte a partir de janeiro. Segundo dados da Receita Federal, a correção da tabela, a princípio, deve representar uma renúncia fiscal de quase 2 bilhões e 500 milhões de reais em 2012. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h53. Cindy Lojas aponta crescimento de 7% nas vendas do varejo em Goiânia no final de 2011. 2011 começou com abertura ao crédito e terminou com apelo ao consumo, em plena crise econômica mundial. No final de ano, o Cindy Lojas registrou um aumento de 7% nas vendas em Goiânia. Parte do 13º e dos salários foram utilizados para quitação de dívidas, o que faz com que 2012 seja diferente, na visão do presidente do Cindy Lojas, José Carlos Palma Ribeiro. Ou seja, ele se preocupou em limpar o nome, em acertar as contas. Isso deve reduzir bem a questão da inadimplência no começo do ano. E até porque, com os juros em queda, isso facilita o pagamento em dia. O governo estima a inflação de 4,5%. O mercado financeiro prevê um aumento geral de preços para o consumidor, medido pelo IPCA, em 5,32%. Aqui também vale a opinião de José Carlos Palma Ribeiro. Eu acredito que está bem otimista. A gente tem visto aí índices muito mais modestos do que isso na Europa e nos próprios Estados Unidos. Eu tenho acompanhado isso, índices em torno de 0,5, 0,6, os que estão melhores em torno de 1,5.
Então, a expectativa do governo para um crescimento em torno de 4%, 5%, eu acredito que está muito otimista, mas a gente espera que eles, em busca desse resultado, consigam um resultado muito melhor que os outros países tendem a conseguir no ano de 2012. Isso já seria bom para o Brasil. Segundo os analistas ouvidos pelo Banco Central, a previsão para o crescimento das riquezas brasileiras, o chamado PIB, será de 3,3%, maior em 2012, na comparação com 2011. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. E a Gradiente vai voltar ao mercado em abril deste ano. O anúncio foi feito nesta segunda-feira por Eugênio Staub, fundador da fabricante de eletroeletrônicos, que chegou a ter 15% do mercado de áudio e vídeo brasileiro antes de entrar em crise financeira há 5 anos. Agora 7h55. Grupo que apostou R$10 mil na Mega da Virada acertou apenas 2 números. Apesar de não ter ganho o prêmio principal da Mega Sena da Virada, com a aposta máxima de 15 números, o fotógrafo Ademir de Almeida, de 33 anos, diz estar confiante para as próximas apostas. O grupo investiu R$10.010 em um bilhete registrado em Dourados, a 220 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Como resultado, eles acertaram apenas 2 das 6 dezenas sorteadas, 45 e 55. Novos procedimentos para planos de saúde já estão em vigor. Já está em vigor, desde o domingo, o novo rol de procedimentos médicos que os planos de saúde devem oferecer aos seus segurados. A atualização, feita pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, incluiu 69 novos procedimentos, entre os quais cirurgias feitas por vídeo, tomografia computadorizada para a avaliação da obstrução de artérias coronárias e o aumento de alguns tipos de consultas médicas. A nova lista vale para os planos assinados a partir de janeiro de 1999. A diretora de atendimento do Procon de São Paulo, Selma do Amaral, afirma que o consumidor deve buscar conhecer o novo rol de procedimentos. É importante o consumidor saber que ele tem a garantia de cobertura de tudo que está listado no rol de procedimentos e se eventualmente ele tiver a negativa de alguma cobertura por parte da operadora, é importante ele checar se aquele procedimento cuja cobertura está sendo negada faz parte do rol de procedimentos, né? Caso tente negociar com a operadora e ela continue a negar a prestação do serviço, o segurado deve buscar os órgãos de defesa do consumidor e a justiça. Selma ressalta uma questão. Embora um procedimento possa não estar, contemplado no rol, não fazer parte do rol, como ele é um parâmetro mínimo, de cobertura, isso não quer dizer que a operadora não tenha que cobrir aquele procedimento, Vale aí o consumidor também discutir isso junto à sua operadora. Segundo a diretora, a ANS vai observar durante um ano como será a demanda dos novos procedimentos, para então decidir se eles deverão pesar no reajuste das mensalidades de 2014 dos planos de saúde. Mas a gente acredita que não, que são, na verdade, o rol ele incorpora tecnologias que já estão em uso e o próprio reajuste anual das mensalidades já contempla, uma atualização dos planos de saúde. Você pode conhecer o rol de novos procedimentos no site da ANS, o ans.gov.br. De São Paulo, Raquel Sander. E o Brasil pode ter 134 mil casos de câncer de pele em 2012. As estimativas são do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. A doença responde por 25% do total de tumores malignos detectados no país e é o tipo de câncer mais comum em pessoas com mais de 40 anos. A Justiça determinou ontem o retorno imediato dos policiais do Ceará ao trabalho. Eles entraram em greve na última quinta-feira. Cada policial que descumprir a decisão deve pagar R$500 de multa por dia. Os médicos responsáveis pelo tratamento do humorista Chico Anísio estão diminuindo a sedação para começar a retirada do respirador e permitir que ele volte a respirar sem a ajuda de aparelhos. Não há previsão de alta. Chico Anísio, de 80 anos, está internado no Rio de Janeiro desde o dia 22 de dezembro por causa de um sangramento digestivo. Agora os destaques internacionais.
Milhares de pessoas protestaram ontem em Budapeste, capital da Hungria, contra a nova Constituição do país, que entrou em vigor em 1º de janeiro. Para os críticos do texto, a nova Constituição limita os poderes da Corte Constitucional, ameaça o pluralismo da imprensa e põe fim à independência da Justiça. Paraguai confirma novo foco de febre aftosa. O Serviço Nacional de Qualidade e Saúde Animal do Paraguai confirmou nesta segunda-feira um novo foco de febre aftosa em uma fazenda de criação de gado no departamento de São Pedro, pouco mais de 3 meses depois da detecção dessa doença na mesma região. Pontualmente, 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Marcelo Cabral. Redação e edição Antônio Correia e Wendel Franco. Direção de estúdio Rossana Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Thaís Oliveira. Gerência do sistema de rádio Sueide Barbosa. Direção de Telerádio Difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 horas. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Marcelo Cabral. Bom dia, Gil. Bom dia a todos. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.